Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus comigo. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. No domingo passado eu falei um pouco a respeito de fé, de nós andarmos em espírito e vivermos pela fé. E o que significa viver pela fé? Quem estava aqui no domingo passado, levante a mão. Meu Deus, quem não estava domingo passado, levante a mão, para ver se teve alguém que não estava em nenhum lugar. Então eu vou recapitular aqui rapidamente. Viver pela fé. Às vezes as pessoas elas oram muito pedindo para o Senhor: Senhor, qual é o próximo passo? O que eu preciso fazer? O que o Senhor tem para esses dias? A direção de Deus. E constantemente nós temos uma dúvida de qual é o próximo passo que o Senhor quer das nossas vidas. Só que nós precisamos aprender a andar por aquilo que o Senhor já falou. E andarmos por aquilo que o Senhor já falou significa não apenas você aguardar em Deus, mas a fé, ela é algo operacional. A fé é algo prático. A fé é algo que executa ações. Então, viver pela fé e andar pela fé significa você ter atitudes práticas de acordo com aquilo que Deus falou. E nós, muitas vezes, começamos a confundir, achando que andar por fé é nós entregarmos para o Senhor apenas as coisas, e obviamente que o controle é dele, e nós precisamos entregar nas mãos dele. Mas nós não termos nenhum tipo de operação, de nós descansarmos em Deus, mas nós não sermos ativos. Só que a fé, ela é uma fé operante. Nós precisamos não apenas, Tiago fala sobre isso, não apenas ouvintes da palavra, mas nós precisamos ser praticantes. E a palavra, ela gera essa fé em nós. E nós precisamos praticar isso. E eu quero falar um pouquinho mais sobre fé hoje com vocês. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo... Essa palavra aí mesmo. A turma é boa, hein? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Filhos, obedecei a vossos pais. Capítulo 6, versículo 15, por favor. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã. Nós te louvamos, porque o Senhor tem nos dado, Senhor, o privilégio de estarmos aqui, ouvindo a Tua palavra, lendo a Tua palavra, buscando, Senhor, mais de Ti, te entregando, Senhor, os nossos louvores e a nossa adoração. Que Teu Espírito Santo tenha, Senhor, total liberdade no nosso meio, que nós venhamos, Senhor, sair daqui hoje verdadeiramente marcados pelo Teu poder. Nós invocamos, Senhor, agora, para que os Teus anjos tenham liberdade aqui nesse lugar, anjos ministradores. Toca, Senhor, cada um em cada cadeira aqui. Eu não sei, Senhor, a realidade da vida dessas pessoas. Eu não conheço, Senhor, o mais íntimo de cada um que está aqui, mas o Senhor sabe o que está nos seus pensamentos, o Senhor conhece as suas preocupações,
O Senhor conhece as suas ansiedades. E eu coloco, Senhor, essas casas, essas famílias, os casamentos aqui representados, os filhos que estão aqui representados, todo o ambiente que envolve a vida de cada um dos teus filhos. Nós submetemos agora, Senhor, a esse ambiente. Nós submetemos, Senhor, a palavra que está sendo liberada nesse lugar. E nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Amados, no livro de Deuteronômio, capítulo 33, versículo 29, diz assim: Feliz és tu, Israel, quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza, assim os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás os seus altos. Nós vivemos um ambiente onde nós encontramos muitas resistências espirituais. E essas resistências espirituais, elas se dão obviamente porque a Bíblia diz que o mundo ele jaz no maligno. E eu quero falar para você que é algo tão interessante. Como que nós olhamos essa palavra, entendemos que há uma bênção de Deus sobre o seu povo, a igreja, o Israel do Senhor, que é herdeira de bênçãos maiores, mas a bênção da proteção, do escudo, a bênção de nós andarmos em ambientes espirituais, que existem uma série de resistências espirituais, mas nós andarmos com autoridade nesses ambientes. O problema é que, e eu quero falar a respeito disso hoje, sobre o escudo da fé, o nosso socorro constante. O problema é que nós diminuímos, nós usamos o mecanismo da fé, que é um mecanismo espiritual, uma arma espiritual, de maneira totalmente equivocada. Nós utilizamos a fé como se fosse uma espécie de um trevo de 4 folhas. Nós utilizamos a fé como se fosse igual a nota de $1 na carteira. $1 agora está caro, né, irmãos? Tem gente que já usou. A expectativa é que as coisas vão dar certo na minha vida. A expectativa é que as coisas vão acontecer de acordo com o que eu preciso que aconteça. Só que nós esquecemos que nós temos uma visão medíocre da vida. Carnalmente falando, a nossa visão é totalmente medíocre. É uma visão, muitas vezes, de buscarmos um conforto, de termos um bom trabalho, de termos uma vida financeira saudável e com certo conforto, de nós termos possivelmente uma capacidade financeira para termos uma velhice tranquila. E essa é a mediocridade da vida. Só que a fé, ela não existe para conectar você a esse tipo de bênção. Embora que eu creia no meu espírito, a palavra diz em Provérbios 23:7, assim como o homem se imagina na sua alma, assim ele é. O meu ambiente interior, ele transforma todas as coisas ao meu redor. Por isso eu creio sim, eu creio em crescimento, em avanço, eu creio em prosperidade, eu creio em tudo isso. Mas eu não diminuo Deus ao tamanho das coisas que Ele pode me dar. O que eu quero dizer para você é que nós precisamos compreender para que serve a fé. A fé, ela serve como um mecanismo para não me conectar às realidades espirituais. E as realidades espirituais são realidades eternas. As realidades espirituais, elas não têm a ver com a nossa vida temporária aqui na terra. As realidades espirituais, elas não têm a ver com os meus anseios pessoais, nessa mentalidade entre 80 e 100 anos, 120 anos, não. Mas a minha mente, ela precisa ser conectada ao ambiente espiritual, de entender que esse ciclo dessa geração é apenas um trecho no caminho da eternidade, que tem muitas coisas
muitas coisas que você verá acontecendo na vida dos teus filhos. Promessas que o Senhor está liberando sobre a tua vida que acontecerão na vida dos teus netos, se o Senhor Jesus não voltar antes. É tão claro isso que o escritor de Hebreus, ele deixa isso claro quando ele fala sobre fé. Quando ele fala sobre fé, ele fala a respeito de um povo que pensa diferente. Hebreus 11:40 diz: por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, falando todos os heróis da fé, todos aqueles homens, Abraão, falando de todos os grandes nomes do Antigo Testamento, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. A promessa que Deus liberou para eles se cumpriram nas nossas vidas. Então, muitas coisas que Deus falou para Abraão não aconteceu na vida de Abraão enquanto ele estava aqui na terra. Mas as promessas que o Senhor tem é para que façam sentido tudo que o Senhor tem preparado para a tua vida em relação à eternidade. E eu quero hoje desconectar um pouco a tua mente, descolar os teus pés dessa falsa realidade. Deixa eu falar para você desse jeito. Essa falsa realidade da vida. Porque a vida, ela não é real. Desculpem se eu estou confundindo vocês, mas ela é um reflexo do mundo espiritual. O que é real são as realidades espirituais. E nós queremos, às vezes, achar que o mundo espiritual tem que correr atrás das nossas realidades da vida. Só que essas realidades da vida, elas precisam ser submetidas de verdade a tudo aquilo que é governado pelos céus. Então nós precisamos aprender o que aconteceu conosco. Eu preciso ter fé para entender o que aconteceu na cruz. Eu preciso ter fé para entender o que Jesus conquistou na cruz, para que eu tenha uma vida com autoridade nessa terra. Eu preciso ter fé para submeter os meus sonhos, a minha mentalidade, para submeter os meus pensamentos às realidades eternas. E eu quero falar uma coisa para você: não existe alguém nessa terra que tenha construído mais coisas do que as pessoas que têm uma percepção da realidade eterna. Pessoas que têm percepções espirituais de qual é o seu papel nessa terra, são as pessoas que mais constroem. E eu quero incentivar você hoje, em nome de Jesus, a tirar toda a cegueira dos teus olhos. Principalmente você que está aqui hoje passando por muitas lutas e por muitas guerras na tua vida. Eu sei que você deve pensar: mas Deus, eu preciso que o Senhor venha intervir nessas lutas. Eu quero que você se desconecte delas hoje. Eu sei que isso é um desafio para a nossa mente. Se eu pudesse, um dia a gente estava fazendo um devocional na nossa casa e a gente falava a respeito: saia da sua cabeça. Saia de dentro da sua mente um pouco. Se comporte como um ser espiritual que verdadeiramente está tendo uma experiência terrena em nome de Jesus. O que eu quero falar para você hoje é que o Senhor, Ele te deu esse escudo de proteção, não para você ficar se protegendo aqui apenas das maldades do mundo e das maldades do inferno. Não. Eu sei que nós temos guerras espirituais. Eu creio no mundo espiritual, eu vou falar um pouco sobre isso. Mas eu estou falando para você também se proteger de situações que muitas vezes são situações da nossa própria mente, enganados pela nossa falta visão, pela nossa falsa visão da vida. A primeira coisa que o Senhor fez com Saulo, quando experimentou Saulo e deu a ele uma experiência de conversão, foi enxergar a luz de Cristo e ele cegar os seus olhos da carne. Sabe o que era aquilo? Era um batismo, gente. Tem algumas pessoas que questionam um pouco a respeito do apóstolo Paulo, inclusive ele foi questionado a respeito do batismo, porque ele pouco batizava.
E alguns não entendem um pouco sobre isso. A experiência que o apóstolo Paulo teve foi uma experiência muito profunda. E ele mesmo defendeu, dizendo, sim, nós batizamos, e batizavam mesmo, mas o apóstolo Paulo, ele estava tão intenso na experiência que ele teve com Deus, que ele teve os seus olhos batizados pelo Senhor. Quando ele teve os olhos batizados pelo Senhor, ele começa a dizer, olha, todo aquele entendimento que eu tive, de ser um dos escolhidos para ser um dos discípulos de Gamaliel. Quando a gente está falando dos fariseus, eu acho que eu falei um pouco sobre isso aqui já. Nós temos um erro que a gente comete na igreja, que a gente fala dos fariseus como se eles fossem a pior gente que existe na terra, como se fosse um Zé Mané. Os fariseus eram gente de alta categoria, irmãos. O problema é que eles sempre buscaram se calçar na religião. Mas era gente que entendia da palavra. Ser um fariseu não é, o cara, seu fariseu, já sai. De repente, se alguém falar, sou fariseu, o outro ia dizer, olha, poxa, né? O que Jesus chamava a atenção dos fariseus é a mesma atenção que o Espírito Santo chama você hoje, mevanino. Só que a diferença é que os fariseus, às vezes, sabiam muito mais da palavra. O apóstolo Paulo, para estar junto com Gamaliel, ele já tinha que ter sido aprovado, porque assim, era um mestre que escolheu os seus discípulos. Não era uma coisa assim, tipo, eu vou lá para fazer um vestibular para ser discípulo de Gamaliel. Vamos ver quem vai passar, quem tirar a melhor nota. Não. Era por escolha. Assim como Jesus, que foi um grande mestre, um professor, ele escolheu os seus apóstolos, os seus discípulos. Saulo, por ter sido escolhido por Gamaliel, significava que ele era um jovem já acima da média. De repente ele recebe esse batismo nos olhos, e com esse batismo nos olhos, ele simplesmente começa da noite para o dia a dizer tudo aquilo que eu tinha de entendimento, de conhecimento, era tudo muito importante, mas sinceramente, diante do que eu vejo hoje, eu considero como se fosse esterco. O que Paulo está querendo dizer é que de repente um batismo de fé, aonde os teus olhos são cegados e você fica por dias sem enxergar nada carnalmente, mas tendo uma experiência poderosa, esse foi o verdadeiro batismo de Paulo. Aonde ele começa a contemplar o mundo espiritual e a grandeza do mundo espiritual. Quem está entendendo o que eu estou falando? E eu posso dizer para você, irmão, que às vezes nós estamos há 30 anos na igreja, nós estamos há 40 anos na igreja e nós não tivemos 5 minutos dessa experiência ainda. O que eu quero falar para você é que às vezes nós usamos a fé de uma maneira errada, como se fosse uma crendice para ter uma vida melhor. Mas o que o Senhor, Ele quer que você entenda é que esse socorro é para proteger você até mesmo das malignidades do mundo, e para te dar autoridade. Você tem essa autoridade sobre todas as obras do inferno. Existem sim demônios. Eu vejo que às vezes tem crente que quando manifesta demônio num ambiente de uma reunião ou de alguma coisa e vê uma pessoa possessa por um espírito maligno, o cara fica mais crente, parece que ele precisa ver demônio para ficar crente. Acontece, irmãos. Uma vez nós estávamos numa reunião e de repente teve uma pessoa que manifestou um espírito maligno. E aquela pessoa foi liberta. Mas a experiência foi uma experiência muito profunda, porque aquela pessoa fazia invocação de demônios na sua própria casa. Ela tinha as cores do seu quarto na parede pintada, instruída de acordo com as cores que os demônios mandavam. Só para você entender o nível de consagração. A pessoa não tinha comido nada e de repente a pessoa colocar para fora objetos consagrados.
A gente está falando de coisas de um nível que aí tem crente que olhou aquilo e disse assim: uau, nossa, pastor, mas o mundo espiritual existe, né? Eu digo, pois é, só que Deus tem que mandar o diabo para pregar para você. Aí quando o diabo chega, prega, tem gente que se converte. Porque até o diabo parece que tem mais fé que você. Porque ele tem certeza. Ele conhece. Só que o que eu quero falar para você é o que o Salmo 91 diz. Nós estamos no ambiente do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra daquele que pode todas as coisas. Diz ao Senhor, o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e... O que é escudo? A verdade. A fé não é você acreditar em algo. A fé é você ter a certeza da verdade, daquilo que o Senhor falou. E agora no versículo 5: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Algumas versões, esse versículo 6 fala inclusive a respeito nem de demônios que atacam ao meio-dia. Nós estamos falando de guerra espiritual. Nós estamos falando de batalha espiritual. Ele nos convida, esse salmo, a nós entrarmos nesse ambiente. E no restante do salmo nós vemos quais são os ataques malignos que o homem enfrenta. Paulo, quando escreveu essa carta aos Efésios, um homem que tinha uma visão espiritual por causa desse batismo que eu falei para vocês, ele fala que a fé, ele é um escudo, e esse escudo nos dá autoridade para nós andarmos sobre todos esses ambientes que o mundo está submetido. Mas pela fé, nós já andamos debaixo de novos céus e sobre nova terra. Nós já estamos conectados naquilo que o Senhor fala para nós. Esse salmo ele não fala de amorreu, esse salmo ele não fala de jebuseus, ele não fala de moabitas, ele não fala de amonitas, ele não está falando de povos, ele não está falando de guerra como pessoas, ele não está falando de exércitos humanos, mas esse salmo fala de guerra espiritual, que essa é a verdadeira guerra. Os amonitas, os jebuseus, os amorreus que a Bíblia fala são reflexos da realidade espiritual. Lembra que eu falei que nós vivemos uma falsa realidade na terra? A realidade espiritual é o que existe no mundo espiritual. E o que eu quero dizer para você é que eu quero que você hoje se desconecte dessa necessidade e dessa carência de tentar adaptar o Deus que você serve ao tamanho mínimo das guerras que você enfrenta. Aí você vai dizer para mim, não, pastor, você não sabe. Eu estou passando por uma luta, eu perdi tudo, eu estou com uma situação financeira terrível, eu estou em dívidas. O meu casamento se destruiu. Os meus filhos se perderam. Eu não tenho mais prazer na vida. Você pode falar muitas coisas e eu com certeza vou compreender a tua dor. Mas o que eu quero que você entenda é que é aquilo que nós falamos a respeito da mortandade que assola ao meio-dia. São malignidades que tentam operar na tua vida, na tua mente, para te destruir. E hoje eu quero que o Espírito Santo de Deus que está aqui nesse lugar, o Senhor, Ele entre poderosamente na tua alma e te arranque desses lugares de prisão em nome de Jesus. Que o Senhor te arranque em nome de Jesus de uma espiritualidade mediana, de uma espiritualidade que muitas vezes nós recebemos pelo nosso colonialismo. Desculpa falar essa palavra aqui, mas às vezes nós nos comportamos, principalmente na América do Sul, como uma igreja colonial.
Nós temos muitos costumes. Os americanos foram evangelizados pelos ingleses. E nós fomos evangelizados pelos americanos. E louvamos a Deus pela vida deles. Os americanos construíram muitas igrejas no Brasil. As igrejas batistas vinham pessoas dos Estados Unidos e carregar tijolo. Nós devemos muito a isso. Mas ao mesmo tempo, nós, pela falta de uma experiência individual com Deus, muitas vezes, nós transformamos a nossa vida espiritual ao que nos contaram. Nós transformamos a nossa compreensão espiritual àquilo que alguém nos disse que é. Mas o Senhor, Ele quer que você não seja um crente colonial, mas que você seja um filho espiritual. E esse filho espiritual, eu lembro que quando eu era pequeno, nós tínhamos um órgão na igreja, um órgão daqueles, tocar de órgão, né? Só que era um órgão de fole, sabe o que é, né? Você é músico, tá ligado? Tinha que pedalar para sair som. Era de 1911. Ele era de um órgão que eles usavam num navio e a igreja sueca mandou aquele órgão. Eu aprendi a fazer umas notinhas naquele órgão lá e foi assim que eu fui brincando de ter minhas primeiras experiências de tocar algum instrumento com mais dedicação. Isso eu tinha uns 9 anos de idade. Nós morávamos atrás da igreja, eu pegava a chave da igreja e eu ia para lá para ir ficar pedalando no órgão, dava uma dor na canela. Mas assim, eu ficava pensando, se não tocar nada, pelo menos vou ficar bom na panturrilha. Essa era a minha ideia. E aí tinha que ficar pedalando, e quanto mais forte você pedalava, mais alto saiu o som. Aí tinha uns abafadores assim que você puxava. Agora, imagine você colocar uma bateria dentro da igreja. Não era permitido, por quê? Porque parecia que instrumento sagrado era piano e órgão. Mente colonial. Na Bíblia a gente via os tambores, mas a gente não podia ter tambores porque aqui eram descendentes de africanos que poderiam trazer as religiões afro. Imagina trazer aqueles dois lá de percussão, como é que é? Atumbador e bombô. E aí que você toca lá de percussão, meu Deus, a primeira vez que eu vi aquilo na igreja eu fiquei pensando, isso aqui não é igreja, isso aqui deve ser um centro de macumba. Você está rindo, mas você também passou por alguma já. Por quê? Porque nós reduzimos a nosso entendimento teológico, a nossa compreensão de acordo com a mente dos nossos colonizadores. Mas o que eu quero que você entenda é que não dá para reduzir Deus ao tamanho dessa mediocridade. O que eu quero que você entenda é que assim também é com as lutas que você enfrenta no teu dia a dia. Assim é também com as lutas. Muitas lutas que você está sofrendo são por você não conhecer e não compreender a natureza da guerra que você está enfrentando. Tem muita gente que não me trata bem às vezes, mas eu consigo compreender que ela é apenas um reflexo do mundo espiritual. Você sabia disso? Um dia eu estava passando por uma situação bem difícil, uma situação de não ser compreendido, e aquilo estava me deixando angustiado, porque eu sempre fui uma pessoa muito tranquila. Eu disse, cara, estou falando grego, será? Quem já teve essa impressão assim, que você fala tudo tão óbvio, mas ninguém entende? Aí você tem uma sensação, aí você é querido. Hoje meu filho pela manhã fez um auê, porque ele queria fazer uma surpresa para nós, ele arrumou lá a roupa dele, para ele já estar pela manhã pronto, pela primeira vez, ia ser o Senhor Levi, ia nos ensinar como nos arrumar. E a mãe pegou a roupa dele e colocou lá já preparadinho no outro lado, diferente do que ele planejou. Quando ele acorda pela manhã e vê que a mãe tinha feito o ritual da mãe e que não estava de acordo com o ritual do filho, Jesus Cristo, aconteceu um vendaval na nossa casa hoje pela manhã. E eu comecei a fechar a janela daqui, fecha dali, e não sei o que. Eu disse, filho, levanta, não sei o que. Não quero mais. Eu digo, o que aconteceu?
Ele nem é o comportamento dele normal isso, mas às vezes dá uns rompantezinhos. E aí o pai já fica um pouquinho mais animado. E já dá vontade de dizer assim: filho, se você não sair em 3 minutos, nem que você saia aos pedaços, brincadeira, não. Mas... com amor, né, irmãos? Imaginando, né, tipo um bonequinho de Lego, né, com muito carinho. Só que, de repente, a gente não consegue entender. E aí eu sentei para tomar um café com a minha esposa, está dizendo assim: puxa, o que é que deve estar acontecendo? Aí a gente começou a tentar desenrolar o nó. Olha, eu acho que ele arrumou ontem para fazer uma surpresa para nós. Com certeza foi isso. Mas até a gente chegar nisso, a gente já estava todo mundo já meio que cansado, porque tinha que vir para o culto. O meu filho estava embaixo das cobertas, brabo, que não queria falar com ninguém. Criança. E aí eu já não gosto desse comportamento, às vezes, que aí ele acabou desonrando a mãe, aí o pai não aceita. E aí começou uma bagunça dentro de casa. Por que eu estou falando isso para você? Eu estou falando isso, nem sei por quê, mas era importante para vocês saberem de alguma coisa. Oi? Por favor, não me ajude. Exatamente. Obrigado. Será que é só ela que está prestando atenção? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Bom, não posso falar nada de vocês porque eu acabei de não prestar atenção em mim mesmo, mas tudo bem. Mas são batalhas espirituais, como a irmã está pregando aqui, que às vezes a gente não compreende, mas nós somos reflexos dessas realidades espirituais. E o problema é que a gente quer, na nossa oração, dizer para Deus que a nossa vida é realidade e que o mundo espiritual precisa se adaptar à nossa realidade. É por isso que Jesus fala: o problema é que vocês pedem mal. Vocês não sabem pedir, porque vocês pedem de acordo com a visão que vocês têm. E o que eu quero falar para você é que Jesus, ele não estava dizendo para você que você... Aí tem gente que já disse: não, que Jesus, ele quer que a gente dê a cor do carro que a gente quer. Não, irmão, às vezes é que ele quer que você peça mais que um carro. Ele não quer que você reduza a tua espiritualidade a ter um bom carro. Quem sabe ele quer que você pense nas coisas eternas. Quem sabe o que Jesus está chamando você é ter uma compreensão de que nem toda a luta contra o amorreu, o jebuseu, o moabita, o amonita, que essas questões, elas não são questões pessoais. Aquela luta que você enfrenta no teu casamento, você tem que compreender que elas não são apenas distorções e questões pessoais. Há uma guerra espiritual envolvida. E essa é a verdadeira guerra. No versículo 5 e 6 de Salmo 91, que nós acabamos de ler, fala: você não se assustará, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Essa expressão, ela se refere, obviamente, a guerras que agem para trazer destruição nos nossos pensamentos, destruição na nossa vida, guerra na tua mente. E eu quero falar para você que o evangelho que você tanto fala das boas novas, ele precisa ser uma verdade dentro de você. Se você recebeu a notícia boa na tua vida, não tem mais como desver aquilo que o Senhor fez você ver um dia. Não tem mais como você se comportar como uma pessoa comum quando você descobriu a eternidade. Não há mais como nós reduzirmos Deus ao tamanho da nossa compreensão humana. Se nós descobrimos a verdadeira autoridade da igreja contra todas as coisas que habilitam essa mortandade, é por isso que entra mortes que não são mortes físicas dentro da nossa mente, mortes de ministério, mortes de famílias, de relacionamentos, mortes de destruição de espiritualidade, de fé. As pessoas, elas começam a se tornar pessoas duras. Por isso que de todas as coisas que você deve guardar, guarde o teu coração. E quando a palavra está falando desse coração, ele não está falando desse órgão que bombeia o sangue.
mas está falando do órgão que bombeia a vida. Porque dele procedem as fontes da vida, as saídas da vida. A palavra coração tem entendimento de mente. E quando eu tenho a minha mente guardada, quando eu saio da minha mente e começo a ter a mente de Cristo. Foi isso que o apóstolo Paulo, quando escreve para a igreja de Filipos, ele começa a dizer: gente, eu quero explicar uma coisa para vocês. Tenho em vocês o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Ele se esvaziou de si mesmo. Se Jesus fez isso, por que eu não? Por que eu quero trazer Jesus para a minha realidade? E não quero me permitir abrir os meus olhos para a realidade eterna. Que a Bíblia, que tanto eu leio, diz que antes mesmo que eu me formasse no ventre da minha mãe, o Senhor já havia escrito os meus dias. Então existe algo que tem muito maior do que essa minha compreensão de vida. O Senhor que Paulo escreve no capítulo 1 de Efésios, que nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, antes da fundação do século. A igreja tem vitória contra tudo que habilita essa morte, e eu quero que você receba essa autoridade hoje em nome de Jesus. Essa autoridade que pelo poder da fé, que é o mecanismo que nos faz crer abundantemente, mesmo que nós não vemos. E é uma fé realista, porque esse reino, ele está dentro de mim. O meu ambiente é diferente. Eu posso entrar num ambiente totalmente contrário, eu posso entrar num ambiente enfermo, eu posso entrar num ambiente cansado, mas dentro de mim há o reino de Deus, e como está dentro de mim transforma tudo que está fora. Cara, começa a mudar tudo. Muda o jeito que você prega, muda o jeito que você fala com os teus filhos, muda o jeito que você enxerga os teus negócios, muda o jeito, como o pastor Beto falou aqui, que você enxerga as tuas finanças. Muda tudo isso. E é tão interessante porque também aqui foi aberto esse culto com Romanos 8. Quem será contra nós? Muito maior é aquele que está em nós. E eu quero que você entenda, em primeiro lugar, que a terra não se destruiu ainda por causa da presença da igreja, e as malignidades espirituais que existem no mundo que jaz no maligno, elas estão limitadas ao governo do reino de Deus, que está sobre a igreja de Jesus Cristo. Eu não sei se você tem acompanhado aí, mas está uma bagunça mundial. Sim ou não? Essa semana disseram, olha, vai ter um acordo de paz entre Israel e Hamas, mediado pelos árabes, lá pelos Estados Unidos, mas lá para um local mais neutro. Não chegaram em acordo de paz. A quantidade de voos que teve nos últimos 7 dias, do Irã para a Rússia, carregando armamentos de alta complexidade. E todo mundo já sabe que esses armamentos significam transferência de tecnologia nuclear. Porque se encontraram, parece que existe um eixo do mal. Se acordaram, parece que entrou um laço, que está todo mundo apertando a mão. Não importa quantas pessoas morram. Aí você diz assim, mas, meu Deus, o que falta é uma destruição terrível. Deixa eu falar uma palavra para você. Poderia estar muito pior ainda. Sabe por que ainda não apodreceu tudo? Por causa do sal que é a igreja de Jesus Cristo nessa terra. Sabe por que as trevas não são maiores ainda? Porque há uma luz do Senhor chamada igreja de Jesus Cristo na terra. Então, aquela coisa que você fala, puxa, mas os meus filhos lá na escola tem um apelo disso, tem muitas ideologias que estão sendo pregadas para a criança. Irmãos, sinceramente, biblicamente falando, a gente sabe que isso vai piorar. Mas só não foi mesmo porque há um povo do reino, há embaixadores do reino na terra. Agora, o que eu não consigo compreender não é
a atuação do mal no eixo do mal. Não é a atuação do mal nas ideologias malignas. Eu não consigo compreender como que pode o inimigo ainda fazer dentro da mente de crente um ambiente perfeito para nascer coisa ruim. Só pode ser uma coisa: possivelmente essa pessoa ainda não é crente. Ela é ouvinte da palavra. E ela pode estar ouvindo há muitos anos. Ela pode estar ainda lendo há muitos anos. Mas ainda ela conseguiu, pela mente às vezes até colonial que ela tem, reduzir Deus à teologia da prosperidade. Reduzir Deus a ser o Deus que me dá um descanso mediante as minhas lutas terrenas, me dá uma vida melhor. Se você entender essa palavra dessa manhã aqui, eu não sei quantas pessoas nós temos aqui, mas nós não precisamos de muitos. Mas se nós entendermos o que o Senhor está falando conosco nessa manhã, acontece uma revolução do Senhor nessa cidade. Acontece uma revolução do Senhor nos nossos ambientes de trabalho. Acontece uma revolução do Senhor nos nossos ministérios. E eu creio em nome de Jesus, e essa palavra é para mim. E eu creio em nome de Jesus que nós somos como Elias nessa terra. Um ambiente carregado de oposições, e Elias estava vivendo uma guerra espiritual gigante contra Jezabel. Mas ele não estava com uma luta contra uma pessoa, mas o espírito de Jezabel. É um espírito. Lembra que eu estou falando para vocês? É questões da eternidade, não tem a ver com pessoas. É a natureza da guerra. Jezabel veio de uma terra onde era carregada de guerra espiritual. E Elias enfrenta a mortandade que assola o meio-dia. Eu não sei se vocês lembram, eu estive em Israel, no monte onde Elias desafiou os profetas de Baal. Até hoje tem um local lá, onde tem uma marcação, onde foi o ponto exato. A Igreja Católica criou, inclusive um convento ali perto, que é o convento das Carmelitas, porque é no Monte Carmelo. E lá, ele desafia, e a Bíblia diz que eles estavam invocando ao meio-dia, até o meio-dia. O que eu quero falar para você é o seguinte: todo tipo de feitiçaria que você possa imaginar aconteceu naquele lugar. Era gente se cortando, era sangue sendo derramado. Era um troço nojento, cara. Mas não é para crente que tem nojinho, não. Aquilo lá era para crente graúdo. E aí Elias estava lá, olhando aquele negócio todo, e ele começou a entender. Disse assim: gente, esses espíritos que vocês invocam tanto, que são esses demônios, esses deuses que vocês estão tanto invocando, para mim é como nada. As palavras de Elias eram uma palavra de alguém que começou a ter uma experiência com Deus, de alguém que teve que ser arrancado da sua própria mente, porque ele viu o que aconteceu na mente dele quando ele permitiu que um dardo inflamado do inimigo atingisse os seus pensamentos. Ele foi em depressão, sentiu depressão profunda, fugiu. O anjo do Senhor teve que tirar ele de uma caverna, porque ele estava numa caverna, não apenas pessoal, mas uma caverna que comprometeria os passos da eternidade. Elias, ele precisava ter essa autoridade. Então é como se houvesse um batismo. Gente, olha isso. Que Deus estava tirando Elias. Elias, você falou muito bem a meu respeito. Você sempre foi um profeta que falou as coisas a meu respeito, mas agora você vai começar a viver uma dimensão diferente do que eu estou falando. E a palavra do Senhor fala sobre o espírito de Elias nos últimos dias, que essa seja a autoridade que esteja sobre a igreja de Jesus Cristo. Então, Deus teve que tirar Elias da sua própria cabeça. E ele disse: mas Senhor, eu estou sozinho, eu fiquei sozinho. Não, você não está sozinho, você nem sabe. Você está tão preso nesse
nesse enrolo que você fez aí dentro, por causa de uma ameaça de um demônio, você se diminuiu e diminuiu o tamanho do reino de Deus a esse demônio. Eu quero que você saia desse lugar, porque ainda existem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Sério? Sim, Elias. Ainda tem um povo, tem um exército. Tem coisas que você não está vendo, só que com os teus olhos, desse jeito, você não vai conseguir enxergar. Você precisa sair. Elias se levanta numa unção de envio, numa unção apostólica e denuncia aquela feitiçaria. E eu quero falar uma coisa para você em nome de Jesus. Tudo que está habilitando a destruição de famílias, tudo que está habilitando a destruição dessa cidade muitas vezes, que você muitas vezes ouve as notícias e você ainda fala a respeito delas. Chega de nós assistirmos algumas coisas. Tu coloca a mão sobre a tua casa e comece a declarar com autoridade quem governa em nome de Jesus. Comece a exercer o escudo da fé. Tire os teus olhos dos reflexos terrenos e coloque os teus olhos na eternidade, que é a realidade dos céus na tua vida. É por isso que Jesus, quando ele ensina a oração, ele diz: Senhor, que seja feita a tua vontade, assim na terra como já é nos céus. Ou seja, quando Jesus ele fala isso, ele está dizendo que a terra seja o reflexo daquilo que é a verdade dos céus. Que a minha vida aqui seja o reflexo. Não, mas a nossa oração não é essa. Jesus ensinou e a gente não faz. A gente vai lá e diz para Deus: Senhor, coloca todos os exércitos para fazer eu fechar aquele negócio. Tá maior quebra-pau lá em casa, eu não suporto mais olhar a cara do meu marido. Manda anjo, Senhor, para dobrar ele, aquele orgulhoso. O que a gente está fazendo? A gente está pedindo mal. É por isso que nós não recebemos. Porque a grande verdade espiritual é que nós não temos a revelação plena. E quando nós não temos a revelação plena, nós somos como míopes da fé. Mas nós falamos de fé. Esse evangelho, ele não é um evangelho para você evangelizar pessoas, mas é um evangelho para você viver. E quem sabe com a tua vida e com a tua experiência, você vai evangelizar mais que com as tuas palavras. E aquilo que nós queremos como igreja é entender que não está se destruindo mais a terra por causa da presença de um povo de fé. Diga assim: eu faço parte do povo da fé. Amém? É um povo diferente, uma compreensão diferente. Quem anda por fé em Cristo anda de forma sobrenatural. Sentir resistência é diferente de você aderir à resistência. Sentir resistência você sente até quando você corre. E você sente o vento contrário enquanto você está correndo. Sentir resistência, até o avião quando decola, ele precisa sentir aquela resistência para que ele consiga decolar. Agora, aderir à resistência é você parar na guerra. É você simplesmente olhar para aquela guerra e você diminuir a tua força de tração, a capacidade de resistência do inferno. É por isso que a Bíblia diz, quando o Senhor fala com Pedro: Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E contra ela, as portas do inferno não prevalecerão. Você já viu porta de inferno andando? Você já viu porta andar? Quem anda é a igreja, irmãos. A porta é apenas uma divisão de um ambiente para o outro, é uma resistência. Quando está fechada a porta, significa não entre. Não é? Quando a porta está aberta, significa, não quer dizer que pode entrar, mas quer dizer que pelo menos você pode olhar e perguntar, porque a porta significa uma limitação. Se a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra... Eu estou sendo bem didático aqui hoje, tá? Estou tentando ser um pouquinho mais... escola... Professor. E professor de escola bíblica, né? Se as portas
não prevalecem significa que existe uma igreja que precisa andar. Se as portas não prevalecem, significa que existe uma igreja que não respeita limites. Eu sou totalmente contrário a essa visão de batalha espiritual, onde parece que existe uma supervalorização das obras do inferno. Você já viu que tem isso? Tem gente que sabe o nome dos demônios, o demônio que manda no outro demônio. Quais são as hierarquias? Esse demônio já está trabalhando no inferno há tanto tempo, esse já é mais novo. Aquele está de férias, o outro não está. Tem gente que já sabe tudo, sabe que época que é invocado. Então tem uns que estão, eu acho que já que estavam na série B, que foram chamados para a série A. Mas como é que é o nome deles? Não, é o... Como diz o meu amigo Felipe Vilela, né? E tem todo nome de gente brasileira aqui, né? É Maria isso, é Zé daquilo, né? Como é que é o nome desse demônio lá na China? Será que é Maria e Zé também? Sinceramente, irmãos, eu não estou dizendo que pouco importa da maneira que eles são chamados, eu sei que eles existem. Mas o que eu quero falar para você é que quem anda por fé anda de forma sobrenatural e não adere a essa resistência. Falei aqui no domingo passado, um dia eu estava numa igreja aqui da nossa vizinhança, e o pastor disse assim: amanhã é 2 de fevereiro, irmãos, nós vamos levantar aqui uma batalha espiritual porque está tenso. Porque dia 2 de fevereiro é o dia de Iemanjá, essa praia aqui fica tomada de oferendas. Eu não sei se vocês estão sentindo, mas hoje eu já vim no carro, nossa, eu fiquei sentindo umas coisas ruins assim, porque tá vindo gente, ônibus do Brasil inteiro, de todo o interior, gente vindo para cá, e uma macumbarada de tudo que é lado. Nós não podemos aceitar isso, porque, irmão, até nós não pudermos aceitar, até vai, mas assim, do jeito que estava falando, parecia que a gente tinha que correr atrás do prejuízo. Eu não creio nesse tipo de teologia. A igreja pode ser que não seja aquela igreja triunfalista, que tudo dá certo do jeito que a mente humana entende, porque para mim tudo dá certo para a igreja do jeito que a eternidade determinou. Mas, ao meu ver, a igreja pode não ser esse evangelho triunfalista de dar tudo certo na tua vida, mas a igreja é uma igreja triunfante. E essa igreja triunfante, ela precisa ter a autoridade do reino. Pessoas transformadas transformam. Pessoas transformadas transformam, elas não correm atrás dos outros. Por isso que Isaías 54 diz, 54:17, se quiser colocar aí: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor. E o seu direito, que de mim procede, diz o Senhor. Então, a arma forjada é uma ação endereçada, que tem endereço. É uma arma que tem algo que foi específico, destinado para alguma coisa, para alguém. E quantas vezes nós passamos por lutas repetidas, misericórdia, o que está acontecendo? O clima, o ambiente mudam, aí às vezes a gente fica pensando: o que é isso? Irmãos, para de dizer: pastor, o diabo está se levantando lá em casa. Irmãos, e daí que ele se levante? Ele nunca foi, eu sempre brinco, né, que o diabo não é aleijado, irmãos. Ele anda sempre bem, ele está anda em pé. Agora, isso também não quer dizer nada. O que eu quero falar para você é que a grande verdade espiritual é que essa guerra, você tem a autoridade do corpo de Cristo sobre a tua vida, e esses sintomas demonstram armas forjadas para a destruição da tua mente, e você precisa usar o escudo da fé na tua mente, em nome de Jesus. Escudo da fé significa, 1 João 4,4: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Há autoridade contra toda essa obra do inferno. Por isso que eu quero que você entenda que o evangelho é a palavra da vida eterna. Diga assim: o evangelho
é a palavra da vida eterna. Qual é o falso evangelho que está sendo pregado? O evangelho da vida terrena. O evangelho da vida terrena, aonde convida as pessoas a pararem de sofrer. O evangelho da vida eterna, ele vai te dar autoridade para você viver os sofrimentos dessa vida com autoridade, porque você está com os teus olhos batizados pela fé para contemplar a eternidade. Nós precisamos ter esse nível de compreensão. Não há poder sobre nós, nenhum tipo de encantamento. Não há poder sobre nós, nenhum tipo de malignidade. Pode comprar profeta para falar palavras malignas contra a tua vida, se você abrir os teus lábios, e aqui eu quero falar a respeito do poder das palavras. Se você abrir os teus lábios e começar a profetizar aquilo que você verdadeiramente vê, está carregado de fé. É por isso que os discípulos tentaram expulsar demônios e não conseguiram. Porque Jesus, ele estava dizendo para eles: o que está faltando para vocês ainda é fé. Vocês estão ouvindo a respeito de realidades espirituais, mas ainda vocês não se desconectaram da realidade terrena. Quando você se desconecta dessa realidade terrena e começa a andar num ambiente espiritual, num ambiente eterno, você nem expulsa mais demônio, eles que saem antes. É igual Jesus quando chega na cidade de Gadara, já se levanta desesperado: o que você veio antes do tempo? Já fica alvoroçado o inferno, porque tem alguém que vive realidades eternas no seu interior. E o que significa isso? Significa que nós precisamos vigiar, porque muitas vezes as nossas palavras, elas são palavras de morte. As nossas palavras são palavras liberadas um tempo inteiro sobre a terra, e são sementes espirituais. Porque não adianta, eu não sei se você já teve essa experiência, mas tem gente que ora uma coisa e está falando outra no final da oração, terminou a oração, já diz outra coisa para a mulher. Tem gente que abençoa o casamento e já xinga o cônjuge 3 minutos depois. Não tem como, é a mesma boca falando, é o mesmo tom de voz quase. Só que a gente acha que se a gente falar com Deus, a gente fala com outro ambiente, depois a gente fecha essa porta, a gente vem para uma outra vida. Não, irmão. A realidade da vida espiritual é essa realidade que você tem nas coisas mais simples da vida. O Jesus que você tanto fala a respeito dele, esse Jesus, ele precisa estar encarnado em você. Você precisa ser alguém experimentado pela fé. O evangelho que nós queremos que o país seja tocado por essa palavra, ele primeiro precisa ser vivido por mim. E aí quando isso acontece, eu começo a ter experiências tão poderosas, porque as palavras são alinhadas. O que sai da minha boca é alinhado com aquilo que eu vejo, mas não pelos olhos da carne, porque eu não ando mais por vistas, mas eu ando por fé. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Então eu quero que você olhe agora para o momento mais difícil que você tem enfrentado nos últimos tempos na tua vida. Eu quero que você olhe agora, eu vou fazer aqui, parece que o contrário do que eu preguei, mas eu quero que você olhe agora como têm sido as tuas orações nos últimos tempos na tua vida. Aí você vai dizer assim: pastor, eu tenho orado pelo meu trabalho, eu preciso de recursos, e não tem nada de errado com isso. Desde que você entenda o que significam esses recursos na mão de uma pessoa que tem a eternidade no seu interior. Eu quero que você comece a pedir perdão, porque às vezes você tem 5 minutos de oração, 10 minutos de oração, meia hora de oração, 1 hora de oração no dia, mas você tem as outras
16 horas do teu dia que você está acordado, liberando outro tipo de palavra com a tua boca. Que desalinhamento é esse? Será que você realmente tem fé? Ou você está ainda andando em dois tipos de pensamento? Às vezes eu tenho um pensamento que crê, mas às vezes eu tenho um pensamento da realidade. Só que eu quero dizer para você que o Senhor hoje está te dizendo nessa manhã que a realidade é o que já está determinado no mundo espiritual. Eu quero que você entenda que quem crê se entrega por aquilo que crê. Às vezes você fala na tua oração que você crê, mas você não conseguiu ainda ter um batismo como Paulo teve, de se entregar por aquilo que você vê. Será que você viu de verdade? Será que você viu? Hoje pela manhã, domingo, EBM, será que você veio estudar sobre Jesus nesse lugar? E sabe tudo a respeito dele, mas ainda não consegue viver com ele? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. Será que você sabe em todos os lugares que Jesus teve, todas as palavras que ele falou, mas não consegue mais ouvir o que ele está dizendo hoje? E às vezes você não crê que Jesus está aqui agora. Às vezes nós sabemos tudo a respeito de Jesus, mas não conseguimos crer que ele está aqui. Ele está aqui. Diga assim: Jesus está aqui. O que você faria se Jesus estivesse aqui fisicamente? Será que dentro de você a expectativa em relação às coisas que você tem andado tão ansioso e tão ansiosa na tua vida, será que o sentimento seria o mesmo se você visse Jesus na tua frente, pessoalmente? Mas ele está aqui. Ele está aqui. Agora feche os teus olhos, eu quero convidar você a se colocar em pé. Por isso que a palavra de hoje é sobre o escudo da fé, o nosso socorro. Se entregue por aquilo que você crê. Esse evangelho que nós estamos buscando estratégias para que nós venhamos levar para a comunidade, para as cidades, para as nações. É o evangelho que o Senhor, Ele quer que você tenha um batismo por Ele. Alguém que recebeu a boa notícia e nunca mais foi o mesmo. Alguém que recebeu a boa notícia e não quer apenas saber tudo sobre Jesus, mas ele quer viver como Jesus vivia, e ele não quer ser mais ele, mas ele quer que Cristo viva nele. Eu quero que você agora peça perdão ao Senhor, se você tem tido uma visão míope a respeito do que o Senhor é, do que Deus é. Esse diagnóstico que você fez com as tuas orações, as últimas orações que você tem feito. Esse diagnóstico que você fez do que tem preocupado a tua mente, quem sabe ansiedades que você tem em relação ao teu futuro. Elas são plausíveis para uma mente humana, e eu entendo, porque todos nós vamos precisar passar por essa reflexão. Não se ofenda se você pensa e se você tenta buscar Deus para encaixar Deus dentro dessa realidade. O objetivo dessa palavra não é que você se sinta ofendido, mas que você se sinta confrontado pelo Senhor. Aonde você vai começar a permitir que esse Espírito Santo de Deus, Ele te deu um batismo de fé, e eu quero hoje orar para que vocês saiam daqui cegos dos olhos da carne, dessa visão pequena da vida. Você não vai mais se sentir atraído por algumas coisas que você caía fácil. Você não vai mais se sentir envolvido por sentimentos que eram sentimentos malignos, que roubavam você da eternidade. Isso é pessoas que andam por fé.
Você não vai mais se sentir distraído por qualquer oferta. E eu não estou dizendo para você que em algum momento você não possa ser tentado, mas você vai ter autoridade para vencer essas tentações, porque o Senhor habita em você. E você vai dizer: Senhor, ainda é algo que a minha carne pode apelar pela minha experiência humana, mas eu já tenho os olhos espirituais abertos. Eu levanto o meu escudo da fé. Meu escudo da fé. O Espírito Santo de Deus vai começar a trazer entendimento para pessoas aqui de lutas que você está passando, e você vai entender a natureza dessa guerra. Você vai sair daqui hoje em nome de Jesus, carregado das armas espirituais do Senhor.